Bom dia, tô com algumas bananas estragando quase aqui em casa, então vou fazer hoje duas receitas com banana. Uma pro café da manhã, que são panquecas, e depois vamos fazer uma cheesecake de banana. Pra panqueca eu amassei aqui uma banana e adicionei um ovo sem a pele da gema. Deve ser esquisito pra algumas pessoas escutar banana, mas pra mim é esquisito também escutar banana. Agora meio copo de leite. Eu vou adicionar 2 colheres de farinha de trigo integral. Geralmente adiciono aveia, mas não tem aqui. E vou colocar um pouquinho de chia, só pra dar uma sustância. Fica aqui nessa textura. Quem quiser adicionar açúcar ou mel, pode, mas eu acho que a banana muito madura já é doce o suficiente. Então eu vou adicionar só uma pitadinha de canela. Agora com a frigideira quente, eu adicionei um pouquinho de manteiga só pra garantir que não grude. Coloca a massa. Quando dourar é só virar e fazer com o restante. Como essa quantidade de massa dá bastante panqueca e só sou eu, vou guardar o restante para depois. Espera a panqueca ficar firme o suficiente e vira. Bom, fazer a cheesecake é muito simples, a gente não precisa de nada fora do comum. A coisa mais fora do comum de se ter em casa que a gente precisa é uma forma de fundo removível. Mas eu já fiz em forma comum, foi difícil desenformar, mas deu certo. A gente começa triturando a bolacha maisena para fazer a base. Quebro assim e ponho no liquidificador. Eu prefiro fazer no liquidificador porque eu acho que o processador não deixa a farinha tão fininha como o liquidificador deixa. Ficou uma farinha fininha e aí a gente passa aqui para a forma. A quantidade varia muito do tamanho da forma. Como essa forma aqui é de 25 centímetros, eu uso um pouco mais da metade do pacote de bolacha. Sobrou tipo isso aqui. Mas varia do gosto também, porque eu gosto da massa fininha e só no fundo da forma. Tem gente que traz ela para ao redor, então vai do seu gosto. Aí a gente pega a manteiga derretida e vai adicionando na massa aos poucos, até obter um ponto tipo de empada, quando você aperta a massa nas mãos e ela não quebra. Olha só, o ponto é esse. Apertei e formou esse bolo de massa sem quebrar. Então, quando a gente chega no ponto, é só espalhar a massa uniformemente pela forma e pressionar para ela formar essa basezinha bem uniforme. Então, a gente reserva a base e vamos começar a fazer a massa. E enquanto a gente faz a massa, pode pré-aquecer o forno bem baixo, no mínimo, uns 150 graus. Eu começo aqui a massa pelo cream cheese. Eu já tinha tirado ele da geladeira mais ou menos 1 hora atrás, para ele já ir amolecendo. E aí eu só dou uma uniformizada dele. E eu não uso nem batedeira para fazer a cheesecake. Todo mundo sabe que eu não tenho batedeira, na verdade, mas eu aprendi a fazer assim, só com o garfinho mesmo. Então eu não uso nem o fouet, porque eu tenho medo de dar errado de outra forma, porque eu sempre fiz assim com o garfo, que foi como eu aprendi. Beijo, Jamile! Então eu dei uma mexida bem legal no cream cheese para ele ficar assim bem cremoso e adiciono o açúcar. A receita tradicional a gente adiciona 1 xícara de açúcar, mas essa como vai levar banana, então eu adiciono um pouco menos. E é interessante ver como só de adicionar o açúcar a textura do cream cheese já muda bastante, ele fica bem mais cremoso, mais bonito. Achei isso interessante. Bom, agora a gente adiciona os ovos, um a um, são 3 ovos, a gente adiciona um e mexe, depois adiciona o outro, mexe de novo. Terminei de adicionar os ovos e aí eu adiciono 1 colher de farinha de trigo e 1 colher de essência de baunilha. Essa aqui é a receita base de cheesecake. Com ela a gente pode inventar o sabor que quiser. Eu já fiz de avelã, de Kinder Bueno, de chocolate, de banana, de Oreo, todos ficaram muito bons. Então, na nossa, a gente vai acrescentar 2 bananas amassadas.
Eu coloquei 2 bananas nanicas, que de nanica não tem nada, porque olha só o tamanhão dela, né? Terminei, misturei a banana aqui e aí a gente joga em cima da base. E aí a gente leva pro forno. Não é preciso untar a forma, nada disso. Vai ficar aqui até mais ou menos 1 hora, quando a gente balançar a forma assim e a cheesecake não se mexer. Já tem 1 hora que a cheesecake tá no forno e olha só. No meio ainda tá mole, então vou deixar mais um pouquinho de tempo. E tô até com medo de queimar, porque ali na lateral ela já tá douradinha. Tá quase pronto, só bem no meiozinho tá mole, então eu vou apagar o fogo. E vou deixar a cheesecake terminando de assar aqui dentro do forno, porque eu tenho medo de esquecer e queimar. Então, olha só, naquela hora eu apaguei o fogo e deixei a cheesecake terminando de assar lá dentro com o calor restante. Ficou assim, toda douradinha. Isso aqui foi o que provei. E é só fazer a cobertura, Nutella com creme de leite. Eu tinha um restinho de Nutella aqui dentro desse pote, então eu só joguei o creme de leite aqui e levei no micro-ondas pra amolecer. Aí agora tá molinho, eu misturei tudo, virou um ganache de Nutella e eu vou jogar em cima da cheesecake. Pronto, cheesecake pronta, olha a cobertura. E aí a gente leva pra geladeira por bastante tempo pra ela ficar bem gelada. O ideal é que se faça à noite e no dia seguinte ela já tá boazinha, porque cheesecake quente ninguém merece.